Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem e gostaria que você meditasse nela. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e não perca nenhum vídeo do nosso canal. Se você já é inscrito e não ativou o sininho, verifica aí se o seu sininho está ativado. E se não estiver, ative para você ser notificado dos novos vídeos. Deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe o link desse vídeo com um amigo, para que a vida dele também seja alcançada pela palavra de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3, diz o seguinte: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que nós entendemos é o seguinte: diante de todo o caos, diante de tudo que nós temos visto nos dias de hoje e para onde esse mundo está caminhando, nós temos visto que mais as pessoas se distanciam de Deus, mais as pessoas ficam descrentes, ficam incrédulas, porque quanto mais elas veem os problemas, mais elas veem a situação que elas vivem piorar, mais essas pessoas fecham os olhos para Deus. Você vê que não é a falta do evangelho ser pregado, não é a falta da palavra de Deus ser levada para essas pessoas. É claro que nem todos os pregadores têm levado a palavra de Deus como ela deve ser levada. Existem pregadores, existem igrejas, como já falamos aqui em outros vídeos, que preferem colocar suas doutrinas ou preferem colocar seu pensamento do que levar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma uma vida e não o pensamento de um líder ou a doutrina de uma determinada igreja. Então, a maneira que o evangelho tem sido levado para essas pessoas, por mais que não tenha sido levado da maneira correta, mesmo assim, as pessoas têm um conhecimento de Deus. As pessoas, nem que seja lá da base familiar, elas têm um conhecimento sobre a Bíblia, sobre a existência de Deus. Mas mesmo assim, mesmo as pessoas sabendo que só Deus é a saída, que só Deus é a solução, elas não se voltam para Ele. É como se elas não conseguissem enxergar que para a situação que elas vivem, só Deus é a saída. É como se o entendimento, como se a mente delas estivesse cega, fechada. E nós sabemos que essa é a função do mal, fazer com que as pessoas não tenham nem tempo sequer para pensar em Deus. Lembra que Faraó fez isso? Faraó, ele aumentou o sofrimento das pessoas, ele aumentou a carga sobre as pessoas para que elas não tivessem tempo sequer de pensar em uma maneira de sair daquela situação, fazendo com que a palavra de Deus, através de Moisés, da boca de Moisés, não chegasse até aquelas pessoas, Deus não fosse revelado a elas. E o diabo tem trabalhado da mesma forma nos dias de hoje. Tem feito de tudo para que o evangelho seja encoberto para as pessoas. Tem feito de tudo para que a palavra de Deus não alcance as pessoas. Tem feito de tudo, mas de tudo mesmo, até para que a palavra de Deus não seja levada da maneira correta. Então, como diz o apóstolo Paulo, se o evangelho está encoberto, ele está encoberto para os que se perdem. E como a Bíblia diz no versículo seguinte, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, podemos detalhar o Deus desse século como o dinheiro, o pecado, a prostituição, os prazeres. Você vê que tudo hoje em dia
ele gira em torno disso. Gira em torno do dinheiro, dos prazeres, da prostituição. Você vê que as músicas, principalmente nos dias de hoje, simplesmente fazem apologia ao sexo, ao prazer, à prostituição. No fundo, o interesse é o dinheiro. Então, o Deus desse século, o diabo tem feito com que os prazeres sejam o Deus desse século para essas pessoas. Você vê que hoje em dia as pessoas têm vivido com esse pensamento. É curtir a vida, é beber, é se prostituir, enfim, é aproveitar a vida enquanto é jovem. E muitas dessas pessoas focam tanto nessas coisas, no que o mundo lhe oferece, que ignoram a vida eterna, que ignoram o que Deus tem a oferecer, que é muito mais importante do que tudo isso que o mundo oferece. Então, o Evangelho está encoberto para os que se perdem. E se você está dentro de uma igreja, se você frequenta uma determinada denominação e o Evangelho ainda é encoberto para você, você está se perdendo. Se onde você está, a palavra de Deus não consegue entrar na sua vida da maneira que é levada, então você está se perdendo. Você precisa se aproximar de Deus para que Deus dê a você o entendimento da palavra dele. Porque se você não tem entendido a voz de Deus, ou se você não tem ouvido a voz dele, com base em sua palavra, é porque você tem vivido longe de Deus. Porque para que você possa ouvi-lo, você precisa estar perto. E para que você esteja perto de Deus, você precisa entender a vontade dele na sua vida. Continuando no versículo 5, diz o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha como que Deus trata o próprio Espírito dele. Olha como que o apóstolo Paulo, ele trata o Espírito de Deus como tesouro em vaso de barro. Quando temos essa luz de Deus na nossa vida, essa iluminação do Espírito de Deus sobre nós, que abre o nosso entendimento, que abre o nosso conhecimento, para que possamos assim entender o querer e a vontade de Deus, então passamos a ter dentro de nós, uma vez que o Espírito Santo habita em nossa vida, um tesouro. Quando ele fala um tesouro em vaso de barro, o tesouro é o Espírito de Deus, o vaso de barro somos nós. Então é algo glorioso. As pessoas preferem abrir mão desse tesouro que é eterno para poder desfrutar os tesouros mundanos que tem sido o Deus desse século, que tem sido o Deus nos dias atuais, os prazeres, o dinheiro, a prostituição. Por isso, é de suma importância para que todos nós que somos cristãos termos essa intimidade, termos essa proximidade com Deus, para que assim possamos ter afinidade com Ele e entendermos a direção dele. Porque para que eu possa ouvir a Deus, eu preciso estar perto dele, eu preciso me sujeitar a ele, eu preciso obedecê-lo. E uma vez que eu tenho esse conhecimento, uma vez que eu vivo nessa obediência, então o Espírito de Deus, ele passa a habitar na minha vida. E o Espírito de Deus habitando em minha vida, eu vivo longe do pecado, vivo longe da mentira, vivo longe da prostituição, enfim. Porque dentro de mim habita esse tesouro. Como a própria Bíblia afirma que o nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, um tesouro. E para todos nós que temos esse tesouro dentro de nós, nós que somos esse vaso de barro, nós temos que dar valor, nós temos que cuidar desse tesouro. Não que somos privilegiados, não que somos escolhidos,
mas nós nos tornamos escolhidos a partir do momento que deixamos de lado a vontade desse mundo, os prazeres, o Deus desse século e passamos a viver dentro da vontade de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, colocou o tesouro dele, o maior dos tesouros, na nossa vida, que é o Espírito Santo. Por isso, que venhamos dar valor, que venhamos cuidar dessa pérola que Deus confiou a nós. E eu tenho certeza que no fim de tudo, a recompensa valerá muito a pena, a salvação da nossa alma. Tá bom, minha irmã, meu irmão? Essa palavra é para abençoar mais a sua vida. E eu tenho certeza que se você compartilhar esse link do vídeo com uma pessoa, a vida também dessa pessoa será muito mais abençoada, tá bom? Deixe o seu like se você gostou. Se você não é inscrito, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Deus abençoe.